Salve, salve, galera! Tá começando mais um episódio do nosso pod Quilombola, onde a gente troca ideia com quem constrói outras formas de viver, resistir e sonhar nesse Brasil tão diverso. E o episódio de hoje é Entre o Campo e a Cidade, Vivências Quilombolas com João Damascena. A nossa conversa será potente, astral e atual. Confuso, né? Mas já vocês entenderão. Estamos aqui com João Damascena, professor de História aposentado, folião, compositor, poeta e escritor. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã para termos um dedo de prosa. João, e para começar, uma forma mais tranquila, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como você se reconheceu como quilombola e como essa vivência dupla, estando num quilombo rural e também num urbano. Bom, eu nasci na Rua de Baixo, né? Sou filho de um pescador e de uma lavadeira. A Rua de Baixo sempre foi uma comunidade periférica de Januária, né? É uma comunidade que na sua maioria é constituída por pescadores, vazanteiros e lavadeiras, né? Hoje eu moro na Formosa, aqui uma comunidade quilombola que pertence ao distrito do Riacho da Cruz, né? Mas é uma comunidade que eu tenho também raízes, né? O meu pai, os meus tios, minhas tias nasceram nessa comunidade no passado. O meu avô está enterrado nessa comunidade, ali no cemitério de Papagaios. Então eu costumo dizer que eu também estou fazendo uma volta para casa. João, nos conta um pouco qual é a origem dos dois quilombos nos quais você reside. Eu costumo brincar e dizer que eu sou 2K, né? Quilombola duas vezes. O quilombo da Formosa, ele está bem próximo da cidade, né? No passado chamaram ele de Bela Vista, alguns chegam a dizer que é Água Boa, outros chegam a dizer que ele é como se fosse ainda um pedaço do Barreiro do Alegre, né? Mas é uma comunidade rural quase centenária, né? Já com um povoamento quase centenário. Ultimamente tem ganhado uma dimensão muito grande porque está tendo um processo de chacreamento. Inclusive eu comprei um pedaço e voltei para cá. Há 5 anos eu estou residindo lá, né? E a Rua de Baixo é uma comunidade ribeirinha que ganhou muita força na década de 30 do século passado, quando uma grande seca ocorreu em alguns estados do Nordeste do Brasil. E aí muita gente no movimento de arribação saíram procurando dias e lugares melhores para sobreviver. E muitas dessas famílias se assentaram então nas barrancas do São Francisco, em Januária, nesse pedacinho da cidade que a gente vai chamar então de Rua de Baixo. Por que Rua de Baixo? Tudo está assim determinado pela posição do Rio São Francisco. Porque o Rio São Francisco, ele é um rio que desafia a própria geografia. Ele nasce no sudeste e corre para o nordeste. Se a gente for olhar de acordo com a geografia, ele não desce, ele sobe, né? E como a parte de cá desse rio é a parte de baixo, é onde está a nossa comunidade. Na realidade, ela é uma rua, mas vocês imaginam a força dessa rua que sozinha ela determina toda uma região da cidade. No passado tinha Rua de Cima e Rua de Baixo, e o meio era onde ficava o fluxo comercial da cidade.
Era onde os vapores se aportavam, as chatas, os rebocadores, as barcaças, as lanchas, e era o centro então, né? Com o passar do tempo, a navegação perdeu força, o rio também perdeu essa força. Entra-se num outro ciclo e a partir da década de 70 do século passado começa a ganhar força as rodovias, os carros, aí os carros de boi perdem força, os tropeiros, aquelas coisas que saíam da roça vinda em lombo de cavalos, de mulas e burros, né? E aí entra os carros, o rio perde força e a cidade vai aos poucos se expandindo. Portanto, eu sou realmente de 2 quilombos. Um urbano, que é a Rua de Baixo, o nosso primeiro quilombo urbano de Januária, e o quilombo da Formosa. É bem interessante a história, né? Porque até inclusive a gente estava se perguntando, né? O que seria, né? O que significava o nome Rua de Baixo. Aí, sabendo essa história, a gente soube até entrar mais no assunto para perguntar para o senhor. E a gente tem dúvida de como é a sua relação pessoal com esses dois territórios. Como você sente quando está no rural ou também no urbano? A Formosa eu estou aprendendo a conhecer, né? Que eu conhecia pelas histórias que meu pai me contou. Só que meu pai saiu desse território, ele tinha 9 anos, quando meu avô morreu, e aí ele mudou, né? A minha avó pega os filhos e vai para a cidade de Januária e vai morar na Rua de Baixo, na Barranca do São Francisco, né? Se eu fechar os olhos, eu ainda vejo a casa da minha avó no lugarzinho onde hoje passa o cais da cidade. Esse cais construído pós a cheia de 79. E meu pai, com 10 anos, então ele passa a ser pescador. Ele remava num grupo de pescadores que saía de Januária e ia até Pirapora. Era pesca e acampamento. Subia um pouco o rio, parava numa croa, como eles dizem, numa ilha ou numa praia, como chamam hoje, e ali eles fincavam o acampamento, pescavam durante uma quantidade de dias, salgavam o peixe, serenava, aí andava mais um pouco, desmanchava esse acampamento, chegava na próxima cidade, comprava as coisas que necessitava, voltava para o rio, e assim iam até Pirapora. A volta já era mais rápida. Para baixo eles chegaram aí até Bom Jesus da Lapa, no remo. Algo de 360 léguas, né? Então, a Rua de Baixo é o quê? É a casa que meu pai escolheu não, fui levado pela minha avó, é onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu morei, onde eu fui estudante, sou da Escola Estadual Pio XII, sou um ex-aluno, um ex-professor, um ex-vice-diretor e um diretor daquela escola também. Foi ali que eu aprendi a brincar com bolinha de gude, naquela rua. Foi ali que eu brinquei de finca, de peão. Foi ali que eu brinquei de futebol de rua, bola de meia, bola de bexiga, de boi, de porco. Foi ali que eu brinquei de chicotinho queimado. Então a minha infância foi na Rua de Baixo. Eu só saí da Rua de Baixo quando eu tinha 38 anos, que eu construí uma casa na parte alta da cidade, porque a minha casa na comunidade eu transformei numa biblioteca comunitária, certo? Então a minha vivência toda em Januária é na Rua de Baixo. Eu digo que eu já saí da Rua de Baixo, mas a Rua de Baixo nunca saiu de mim. João, nos conta aqui um pouquinho se existe diferença na forma como cada comunidade que você pertence vive sua ancestralidade. A ancestralidade minha na Rua de Baixo, ou os meus da Rua de Baixo, eu consigo dizer que eu me espelho em muitos baobás lá. Baobá é a árvore da vida na África, né? Eu costumo dizer que eu tenho ali muitos exemplos de resistência, de resiliência também. Lá eu cito João Rufião, Dona Olegária, Albino,
tia Helena, a minha mãe que foi embora agora recente, que morreu com 85 anos. A gente viu e aprendeu com esse povo muito o que é valorizar a essência da vida, principalmente nas coisas simples, porque aí está a beleza do viver. A Rua de Baixo, ela tem muito disso. Na Rua de Baixo a gente ainda consegue ver as manifestações ainda nas ruas, como é o caso dos Temerosos, né? A nossa folia de reis, quase centenária. A gente ainda vê o Reis de Boi, a gente ainda assiste a dança do São Gonçalo. A gente está vendo renascer a dança do maculelê, que recomeça quando a gente esteve na direção do Pio XII. A gente voltou a criar o maculelê na comunidade e na cidade que estava adormecida há um bom tempo. E hoje a gente vê essa dança ganhando outros ares, outros espaços, outras comunidades, inclusive aqui no Alegre, no Riacho da Cruz. A gente já vê o maculelê muito forte no Brejo do Amparo, né? Então, a Rua de Baixo, ela é essa ancestralidade, porque a gente não deixou acabar as nossas tradições. A Formosa, eu falo que ainda está em construção. A gente ainda tem que fortalecer muito o vínculo com a comunidade da Formosa. No meu caso, eu, tá certo? Então, é um orgulho enorme dizer que pertence a 2 comunidades quilombolas. É uma história emocionante mesmo, que dá um prazer de se ouvir, né? João, agora nós vamos falar um pouco sobre a luta de território, e a gente sabe que a história dos quilombos é marcada por resistência, né? Mas os desafios de hoje também são muitos, né? E como são? Ontem eu estive no quilombo da Gameleira, né? Estive ontem lá na escola Faustino Pacheco, falamos sobre cultura brasileira e história afro-brasileira também, e conversando, fazendo uma roda de conversa com o ensino médio, né, sobre educação antirracista. E lá eles estão enfrentando a resistência dos donos de fazendas. Eles estão fazendo o quê? Eles estão comprando terras para tentar segregar o quilombo. Se no passado foi difícil, ainda continua sendo. Principalmente quando a gente ainda não se enxerga e não se identifica e não se vê quilombola. Porque para mim a maior dificuldade é essa. A gente tem que ser o primeiro a se enxergar quilombola, se aceitar quilombola e começar a lutar por isso, porque vale a pena. A luta não é fácil. Se não é fácil para nós hoje, imagina quase 300 anos para Palmares, quando Zumbi chega lá com 10 anos, o Negrinho Francisco, e quando lá nós vimos uma população de quase 20 mil habitantes, espalhada por 15 grandes aldeias, tá certo? Então nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. Mas na realidade, a gente tem que acreditar na luta da gente. E a gente tem que acreditar que a gente pode e vai ajudar a fazer a diferença nessa luta. João, é muito bom a gente, nesse bom tempo, a gente descobrir o significado de como é lutar pelo território, né? Tanto no urbano quanto no rural. E, João, você tem uma história marcante de resistência que você já viveu ou testemunhou em um dos 2 quilombos que você possa compartilhar com a gente agora? A própria resistência da Rua de Baixo, né? Porque a Rua de Baixo no passado ela era menosprezada, assim como toda região periférica. Na realidade, acredita-se que o que é bom está no centro. Eu discordo. Quando a gente vai preparar o feijão, minha mãe me ensinou que a gente tinha que colocar ele de molho, né? Então você jogava o feijão na panela com água, e o feijão que subia, que boiava,
podia ser jogado fora. Por quê? Porque o que é bom está no fundo. É assim também com a vida, com as comunidades. Nem sempre pelo fato de morar no centro estar no melhor lugar. Porque na periferia nós temos resistência, porque a gente precisa sobreviver. Não sou eu quem diz isso. Os rapper MCs, né? Eles falam que na periferia todo dia um bando de irmãos são assassinados, né? E quando a polícia chega num bloco, os primeiros que eles jogam para a parede são os negros. E também não sou eu que está falando isso, os dados estatísticos estão aí para dizer que morre 4 vezes mais negros do que brancos. Então, o fato de ser da periferia, estar na periferia, estar num quilombo, ser negro, para sobreviver, tem que ter resistência. Agora nós vamos entrar um pouquinho no cotidiano. Nós sabemos que a vida quilombola é rica em saberes, alimentação, modos de existir, entre muitas coisas, mas muitas vezes não são presentes, né, na mídia, nas escolas. Você pode nos contar um pouco como é o seu dia a dia nos quilombos? Na Rua de Baixo, o meu dia a dia era pertencer a um grupo de jovens, né? Inclusive esse grupo de jovens foi ele quem criou a associação comunitária. Esse grupo de jovens ajudou a resgatar um dos maiores festejos que a gente tem na cidade hoje, que é o Festejos de Santa Cruz, uma festa mais do que centenária. Esse grupo de jovens ajudou a resgatar uma equipe de futebol, também o nosso Santa Cruz Futebol Clube. Esse grupo de jovens fez as primeiras grandes ações ecológicas de limpezas das margens do São Francisco. Esse grupo de jovens apresentou muita gente para a sociedade que se destacou. Aqui não cito só o professor João Damasceno, mas eu vou citar um ex-professor que trabalhou aqui na Antônio Correia e Silva, o professor Ataíde Almeida, professor de geografia. Esse grupo de jovens, ele deixou de existir há quase 20 anos atrás, mas o legado dele, os frutos e as sementes que ele plantou germinaram, né? Foi nesse grupo de jovens que eu comecei a escrever. Nesse grupo de jovens, nós temos hoje ex-membro deles, diretor de escola, supervisores, jornalista, inclusive uma grande jornalista morando na cidade de São Paulo, né? Nós temos alguns ex-membros que entraram para a vida política, um deles é vereador lá na cidade de Taboão da Serra, em São Paulo. Então, o meu dia a dia na comunidade da Rua de Baixo, de menino a homem, de negro a cidadão, a gente viveu para marcar. E o dia a dia nosso lá foi também de lutar pela vida, pela sobrevivência, vender o chupa-chupa, ser engraxate, lavar carro, vender picolé. E a maioria desses que passaram por essas dificuldades sobreviveram e se tornaram homens e mulheres de bem. Podemos observar que muitos podem pensar que eram apenas, né, um grupo de jovens, mas por trás de tudo isso tem muita história a ser contada. Que hoje os jovens não ligam muito por estar num ambiente quilombola, né? Não corre atrás para saber a história do ambiente, dos significados, das comidas típicas, da história até dos pais que viveram dentro da comunidade, ainda tem uma história por trás. E tem muitas práticas culturais. Você se lembra de muitas práticas, né, que você já cultivou, né? E quais seriam essas culturas, tanto espirituais ou alimentares, que são mais presentes até hoje na sua vida? Na parte dos saberes, eu fui a muitos encontros,
Um dos lugares que me ajudou também a formar o meu caráter foi uma casa de menores, chamada Servir, mas eu aprendi a ser folião com um grupo de foliões da comunidade da Rua de Baixo, e aqui eu cito o finado Berto Preto, né? Norberto Gonçalves dos Santos, Berto Preto, fundador e criador do Terno dos Temerosos, mestre folião e folião de guia de folias de caixa, marcador de São Gonçalo, pescador, negro, e também um dos percussores e criador da Associação de Pescadores da Colônia Z2. Eu aprendi a contar casos ouvindo meu pai, ouvindo esses mais velhos contar os causos, as histórias deles. E se para nós hoje ainda apresenta dificuldade, para eles muito mais. Eles sobreviveram. Na ancestralidade eu rezo, eu sou um benzedor também. Eu aprendi com uma negra chamada Sabenta, que morreu com quase 100 anos lá no nosso quilombo. Junto com ela nós fizemos muita procissão para pedir chuva, quando a seca se estendia muito. A gente acompanhava a reza, a ladainha, principalmente em latim, que a gente ainda reza nos festejos de Santa Cruz. Então, a ancestralidade dessa gente continua viva nos atos que a gente faz hoje. Porque eu costumo dizer que antes de mim, os meus ancestrais falaram. Para o rio, que é um dos meus assuntos que eu mais falo e debato, é a degradação que os franciscanos sofrendo, o quanto ele é agredido e o quanto ele não é valorizado pela grande importância que ele tem, porque inclusive nós, com existência de cidade, é por causa do Rio São Francisco. Tudo começa com ele. Por que você quis fazer esse livro? Esse livro que eu falei como agora, surgiu a inspiração para o senhor? esse da Rua de Baixo, é porque a gente precisa registrar as coisas boas que ela tem, sabe? Se não registrar, elas somem. Então eu quero dar para a Rua de Baixo, eu quero dar para a Rua de Baixo uma espécie de um livro em que quando qualquer pessoa pegar esse livro, ele vai ter mais ou menos uma noção do que é a Rua de Baixo, da força que ela possui, né? Então seria a minha parte de contribuição para reforçar ainda mais a força dessa comunidade. Você pode nos falar qual foi o momento mais marcante de escrever um dos seus livros? Qual foi a parte assim, mais difícil, mais marcante para você? O primeiro livro foi o mais complicado, né? Porque jovem, sem recursos, sem condições. Esse livro ficou pronto quase 7 anos, eu não conseguia ter recursos para imprimi-lo, publicar, imprimir, distribuir. Então foi uma luta muito grande. Quando eu lancei esse livro, para mim foi uma alegria enorme. E a partir dele aí a gente tem os outros livros, mas o primeiro é sempre mais complicado. E também foi a primeira grande experiência de ver uma obra sua sendo apresentada, né? Momentos marcantes, quando eu consegui colocar um poema meu na Rede Globo, Ana Maria Braga leu um poema meu para fazer a abertura do programa dela, ver um conjunto de poesia minha ficar exposta no Memorial da América Latina, no estado de São Paulo, outro conjunto de poemas sendo exposto no Palácio das Artes por quase um mês, né? Então, essas coisas motivam a gente a continuar escrevendo e acreditando no que faz. É muito interessante esse lado, né, escritor do João Damascena, porque nós imaginar que um januarense, é isso? Isso. Um januarense ter sua poesia, como posso dizer, exposta, né, na Rede Globo ou em São Paulo,
é muito interessante, é muito gratificante, né? Saber que da nossa cidade tem tantos potenciais e que foram apresentados até em redes de televisão, né? João, nós queríamos saber um pouco como você iniciou e descobriu o seu talento para escrever poesias e livros. Eu comecei a escrever depois de uma paixão frustrada, sabe? Eu gostei de uma colega da comunidade, mas eu era filho do pescador, da lavadeira, e essa colega, ela era tida assim numa família mais rica, né? Ela era branca. E aí ela esnobou o jovem, né? O apaixonado, e ela fez nascer em mim ali um poeta. Foi a partir dali que eu comecei a escrever. A poesia não nos remete a escrever só coisas de sofrimentos, né? Na Pastoral da Juventude, no grupo de jovens, eu também comecei a escrever uma forma de protesto social pela realidade que eu via, pelo grito, né, de exploração do homem, também pelo grito em defesa da natureza. E eu gosto de fazer isso, né? E ultimamente eu tenho escrevido muito mais crônicas, né? Que é uma forma de poesia mais conversada, mais direta. Foi assim que nasceu o poeta João Damasceno de Almeida. E uma pergunta assim mais pessoal. Como você define sucesso de vida estando nos quilombos? Sucesso de vida, para mim, estando no quilombo, é não perecer as tantas investidas do sistema, né? Para mim, sucesso de vida é ver que eu não me perdi e eu não sucumbi às tantas investidas do sistema capitalista. Que eu me mantive firme no propósito de ser uma pessoa que pensa no bem, não só para mim, como para as pessoas que estão do meu lado. Sucesso de vida para mim é ver que eu não virei um marginal, como muitas pessoas acreditavam que eu poderia ser. É ver que os meus não pereceram, não sucumbiram às tantas tentativas do sistema, do mundo da criminalidade, das drogas, né? E que a gente resistiu. Sucesso de vida para mim é saber que eu constituí uma família, tenho uma filha que hoje é uma doutoranda, né? Que veio de uma comunidade quilombola, que foi olhado sempre de cima para baixo como sendo inferior. É ver que os meus irmãos sobressaíram, que os meus sobrinhos não se perderam durante as tantas tentações que o mundo tem para conosco, né? Principalmente nós, negros e periféricos. Então isso para mim é um sucesso de vida. Sucesso de vida é ver que um filho de um pescador de uma lavadeira hoje pertence a uma associação que é de renome nacional, que é a Comissão Mineira do Folclore. É ver que a gente consegue dar uma contribuição, e é por causa dessas coisas que eu estou aqui hoje falando com vocês, né? Então esse é para mim o meu sucesso de vida. Para mim sucesso de vida não é ter posses, não é ser rico, não é ter a melhor casa, o carro do ano, mas é sim poder contribuir para que outras pessoas possam olhar e dizer assim: se ele pôde, eu também posso. É uma frase muito importante, né? Porque muitas pessoas pensam assim, por exemplo, um convívio ali entre colegas. Mas fulano conseguiu isso. Mas fulano conseguiu aquilo. E a pessoa fica ali sabendo o que fulano conseguiu e não vai atrás daquilo para ela, né? Do que ele pode conseguir, né? Sim. Agora, interessante é que às vezes fulano conseguiu, mas fulano tem os meios já ali. Na realidade, fulano não conseguiu porque fizeram ele ser. Alguns conseguiram não porque lutaram, mas porque herdaram. A melhor conquista é aquela que você conquista sem ter tido condições, mas que batalhou, que correu atrás, que lutou e que olha e diz assim: eu consegui.
E ao invés da pessoa ficar ali só olhando as conquistas do outro, e nesse ponto que você falou, a pessoa deveria correr atrás, conseguir fazer diferente, conseguir as conquistas, batalhando, lutando para sobressair. E não ficar, mas se fulano não conseguiu, eu não vou tentar. Se fulano fazer a diferença. É isso que eu tô falando, porque alguns têm QI, quem indica, né? Para essa gente é muito mais fácil conquistar. Agora, o bom mesmo é conquistar pela batalha, pela luta, pela persistência, né? Por não apequinar, por não acovardar, por acreditar que pode. É muito interessante quando eu pedi pra você definir sucesso de vida e não falar, tipo assim, na situação financeira, né? Que a maioria dos adultos, quando você fala assim, define sucesso de vida, já fala que é o sucesso, né? Entre as pessoas, a mídia, define o sucesso como uma situação financeira. Basicamente, você falou de carinho, né? De amor, de não ligar pra opinião alheia, né? É porque entre o ser e o ter, muita gente prefere ter. Para mim, é mais importante o ser, o que você é, não o que você tem. Porque os outros podem ter o que você tem, mas os outros não podem ser o que você é. E essa fala é bem reflexiva para todos nós, né? Que, inclusive jovens, é bem reflexiva mesmo, bem importante. E eu achando assim, falando aqui, né, eu sendo jovem, assim, com essas coisas difíceis, o senhor aqui, eu vendo assim, eu fico bem reflexiva, bem pensativa, né, depois, porque nós jovens não ligamos muito pra isso, né? Se você perguntar o que é sucesso de vida para um jovem, ele não vai saber responder, porque ele não passou pelo que os adultos passam, né? Dependendo do adulto também, né? Porque tem adulto que já ganha tudo na mão, né? E tem adultos assim, os adultos assim no quilombo, que já são um pouco assim, tem muita história por trás, tem muita coisa e sabe definir o sucesso de vida. Porque se fosse um adulto que não tinha vivido as coisas que você viveu e que as outras pessoas viveram, ia falar que o sucesso era uma coisa que nós ganhamos com o tempo, né? Era uma coisa que a gente ganhou com o dinheiro, com a inteligência, mas não, o Senhor falou que prefere ser o ser. Então, isso mexe um pouco com nós jovens, né? Que estamos vivendo, né? Colocando a carreira em jogo ainda. É porque sucesso para mim é o resultado da luta, da batalha, né? Para mim o sucesso é o resultado do caminho que percorri até aqui, né? E a gente continua acreditando que pode continuar contribuindo para que outras pessoas também venham a ter sucesso. Não sendo rica financeiramente, mas sendo rica como uma pessoa que pode ser mirada e olhada assim como um exemplo para outras pessoas. Então, João, antes da gente terminar, né, encerrando aqui esse assunto, queria agradecer você, né, e antes de nós encerrarmos aqui, você é um cara rico. Eu não tô falando de dinheiro, não. Tô falando de família, de sociedade, de poemas, de poesia. Você é um cara muito rico e não só de dinheiro. Então, queria agradecer a você, João, por ter aceito esse convite nosso aqui do nosso Pod Quilombola, juntamente com a Web TV, que está ao vivo agora, e por ter nos enchido de conhecimento, cultura, com a sua história. E também agradecemos você, aí, caro ouvinte, junto com a gente. E chegamos à reta final do nosso primeiro, ou melhor, da nossa retomada, né, ao Pod Quilombola, porque anteriormente tinha um Pod Quilombola, só que devido a algumas coisas a gente parou e agora retomamos e pretendemos ter João Damasceno aqui outras vezes para conversarmos mais. E você quer falar mais alguma coisa, João? Eu quero agradecer vocês, agradecer o espaço, a oportunidade
E se a gente pode contribuir e for convidado outras vezes, virei com muito prazer. Tá? Agradecer a comunidade do Alegre, agradecer a comunidade escolar da Escola Estadual Antônio Correia de Silva, a sua equipe gestora, agradecer o seu corpo docente, parabenizar toda a comunidade e falar para os alunos dessa escola que eles estão numa escola de sucesso, uma escola que forma não só educandos, mas forma pessoas para a vida. E essa é uma missão sublime. Muito obrigado. Para quem não nos conhece, eu sou a Sofia. Eu sou a Ana Clara. E esse é o nosso convidado, João Damascena. E esse foi mais um episódio do nosso Pod Quilombola, onde a escuta é instrumento de transformação. E se você curtiu, e se você gostou do nosso Pod Quilombola, deixe seu comentário, curte, já se inscreve e fica ligadinho para o próximo Pod Quilombola. Você está conosco, né?